Salve, meus amigos, eu acredito que esse seja o vídeo mais esperado, que seria o vídeo como criar realmente as funções. Vamos começar pelas funções JavaScript, mas também ver um pouquinho já das funções em Java. Acho que a gente já consegue contextualizar as duas. Vou mostrar para vocês nesse vídeo uma inteligência artificial que nós criamos, que você vai receber, que nós vamos compartilhar com você. Ela já vai estar toda estruturada ali, todo o conceito que o Maker usa, o modelo, o padrão. A gente treinou 100% essa IA para que vocês consigam, com simples prompts, criar novas funções e já conseguir implementar também em seus sistemas. Então, sem mais delongas, já vamos ver isso na prática, né? Pessoal, essa daqui vai ser a IA, certo? A gente vai compartilhar o link com vocês. Todo mundo que aderir ao curso vai receber essa IA já totalmente treinada, onde vocês vão conseguir passar os prompts de vocês e já começar a criar as funções. Esse curso que vocês estão assistindo, ele está dentro do nosso sistema, que nós utilizamos essa IA para desenvolver todo esse layout que vocês estão assistindo. Eh, Toda a parte do cabeçalho, toda a parte dos módulos, a minha apresentação, o rodapé. Então veja como é interessante, né. Eu tive que usar um pouquinho da minha expertise ali com HTML, CSS, e aí eu consegui atribuir isso junto com os eventos que eu fui associando aos botões, e eu vou mostrar para vocês na prática, especificamente esse do curso que eu criei, né. Eu já deixei aqui meio que o material pronto, já para que vocês entendam como ficou, e é incrível com a possibilidade de coisas que a gente consegue fazer com essa IA, criando essas funções. Mas antes de irmos para essa parte, primeiro eu quero que você entenda um pouquinho o que é JavaScript e o que é Java, né? Na prática, na função em si, para que você não fique perdido. E até para que você evite erros na hora de cadastrar essas funções lá no seu projeto Maker. O Maker, ele usa um modelo, não é qualquer modelo que você consegue cadastrar lá no Maker e funcionar. Por exemplo, se você chegar para um Gemini da vida e dizer assim: "Crie uma função Java que faça o backup do banco de dados Postgres", aí você copia e cola lá no Maker, e aí você vai se deparar com alguns problemas. O Maker não aceita import no cadastro de funções, o Maker não aceita algumas variações de informações que estão na função, então precisa ter um modelo 100% específico. Então a gente criou essa IA, e a gente treinou ela, amadureceu bastante para passar para vocês. Tanto a parte, do JavaScript quanto a parte do Java. Quando você pedir uma nova função, ele já vai te dar a recomendação do Java e do JavaScript para aquela mesma função. Vocês que ainda não usam a API do WhatsApp com a gente, da iSoft Brasil, as funções que fazem integração com o WPP Connect, todas elas foram criadas com essa IA também. Claro, pessoal, por isso que eu vou passar esse pequeno conceito básico, para que vocês também não se percam lá, né. Eu quero que vocês entendam a estrutura da função, para que quando apareça algum eventual erro ou alguma mensagem, você consiga de fato interpretar, tá. De repente apareceu o erro, eu quero que exiba no console. Se for o JavaScript, vocês vão ver como é fácil testar. Antes mesmo de cadastrar no Make, a gente já consegue validar se a função JavaScript é válida ou não. Então vamos lá. O Make ele usa alguns modelos padrões, né, então ela precisa ter essa estrutura padrão aqui. Essa função aqui, ela não tem parâmetros, os parâmetros geralmente ele vem entre esses parênteses aqui, tá. Mas, digamos que, trazendo isso aqui para a realidade, o nome da função seria o nome do seu fluxo. O try catch era para saber se deu erro ou não. Se deu erro, ele entra num console aqui, trazendo uma informação. Essa daqui é uma função crua, não tem informação alguma, por isso a gente não tem informações, mas na próxima imagem eu já vou mostrar para vocês uma função que já tem parâmetro, já tem retorno, mas aqui é só para que vocês entendam um pouquinho o que é uma função JavaScript. Function, nome da função, entre parênteses vai ter os parâmetros, vamos ver isso. Aqui nessa imagem a gente já vê, ó, uma função JavaScript, onde o nome da função dela, nesse caso, está em azul aqui, minha função, é o nome, o que seria o nome da função, parâmetro 1 e 2. Observe que todos os parâmetros já vêm logo depois do nome da função. Tudo isso que vem aqui, se colocar mais uma vírgula,
a gente vai ter mais um parâmetro, mais um parâmetro, mais um parâmetro. E aí, já vou partir lá para a parte do Maker agora, porque eu quero que vocês entendam como vocês vão cadastrar esses parâmetros. Eu vou abrir o Maker aqui, a gente vai vir aqui em utilitários, funções, e aqui a gente vai ter todas as nossas funções, né? Inclusive, a última aqui foi a de gerar o QR Code e retornar apenas a base 64. Antes eu estava pegando o QR Code e estava gerando direto na tela, no componente moldura, numa imagem, né? Então agora eu preciso obter o base 64 para imprimir uma etiqueta. Ó, isso aí a gente vê depois. Mas pessoal, digamos que eu quisesse cadastrar uma função, para que vocês entendam, voltando lá. Onde entraria o nome da minha função? O nome que está na função JavaScript não é o nome que a gente coloca aqui, nome e apelido, no cadastro de funções. Aqui vocês podem dar um nome que vocês acharem mais interessante para vocês. O nome que a gente tem na função, na verdade, ele vai pegar aqui, ó, é o nome real da função. E aí, lá, por exemplo, vou cadastrar aquela função, tá? Ó, minha função é o nome que nós temos. Minha função. Ele entra aqui, certo? Os parâmetros. A gente tem 2 parâmetros. Nesse caso aqui, a gente não está especificando se é um inteiro, se é um texto, se é uma variante. Então vamos colocar apenas 2 parâmetros aqui do tipo letra, ok? Aqui eu vou colocar Ubisoft Brasil, minha função, que aqui você vai dar o nome que você quiser. O nome que fique fácil para depois vocês pesquisarem lá na lista de funções do Maker, né? Aqui vai dar uma descrição dessa função, que também vai te ajudar lá na hora de você localizar, para saber o que é que vai receber cada parâmetro. E aqui na camada cliente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, já coloquei aqui minha função. Aqui, como é um JavaScript, nós vamos adicionar o JavaScript na camada cliente. Lembrando daquele videozinho que a gente assistiu, o que é cliente e o que é servidor. Clientes são todos os JavaScripts. Servidor é todo o Java, né, que vai buscar informações no servidor. Então é importante lembrar disso. Peguei aqui, e aí a gente já tem uma função aqui que vai nos devolver no console simplesmente o valor do primeiro parâmetro e o valor do segundo parâmetro. Consigo testar isso agora? Consigo testar isso agora. Como? Vou abrir o meu navegador aqui novamente. E a gente vai fazer um teste. A gente consegue fazer esse teste direto aqui no nosso console, pessoal. Vê só. Eu coloco aqui em inspecionar elemento. Eu venho aqui em console. Vou limpar aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Vou colar minha regra JavaScript. Ó que bacana. Dou um Enter. Essa regra já está lá no meu console, já está no meu navegador. Por quê? Porque é regra cliente. E quando uma função é da regra cliente, a gente consegue rodar direto no console. A gente não consegue fazer essa mesma coisa com uma função Java, né? A gente precisava usar outras formas. O Java, geralmente eu já cadastro no meu projeto e toda vez que eu cadastro uma função em Java, eu preciso reiniciar o meu Tomcat e aí quando inicia eu associo lá um fluxo e aí eu já consigo fazer o teste. E aí, pessoal, aqui a gente tem 2 parâmetros. Como é que eu faço para testar? Imagine que aqui fosse o nosso fluxo com os 2 parâmetros, né? E aí eu vou colocar aqui, e aí como eu tenho 2 parâmetros, eu vou colocar um texto, eu vou colocar o primeiro texto, em soft, vou fechar, e o segundo parâmetro eu vou colocar Brasil. E ao clicar, deixa eu ver aqui, minha função, os 2 parâmetros, ao clicar Enter, vocês vão observar comigo que ele está trazendo justamente o que eu preciso aqui, ó, o valor do primeiro parâmetro e o valor do segundo parâmetro. Isso é maravilhoso, né? A gente já viu que conseguimos testar qualquer função JavaScript naturalmente no nosso console do navegador. Então, se a gente precisasse de uma função de cálculo de qualquer coisa, a gente já ia ter
tudo isso com essa possibilidade de fazer esse teste aqui. Vou mostrar para vocês daqui a pouco uma mais específica, tá? Mas vamos voltar aqui. A gente viu aqui um exemplo de como testar e de como passar esses parâmetros, né, lá no Maker. Agora vamos para uma função que altera o título. Esse daqui, ele está pegando todo o ID. Como é que eu sei? Ele está obtendo um documento do HTML, então, do elemento do HTML. O que é isso? Eu estou pegando tudo que está dentro daquele ID. Eu não estou pegando um título, eu não estou pegando um valor, não estou pegando uma informação diferente dessa. Eu estou pegando, se eu passar, eu vou mostrar isso também na prática para vocês, mas se eu passar o componente que está lá na minha tela do tipo texto, ele não vai alterar o título, ele vai alterar todo o componente. Vamos lá, vou mostrar para vocês também na prática, só para que vocês entendam. Deixa eu abrir o meu projeto aqui. Parece complicado, pessoal, mas usando a IA, vocês vão ter todas essas informações, descrição, quantidade de parâmetro, qual é o tipo de parâmetro, se é texto, se é inteiro, se é uma variante. Então, não se preocupem com isso, não, que eu estou mostrando para vocês o conceito real da função, para que vocês entendam, para que depois que você tenha um erro, alguma coisa, você diz, espera aí, deixa eu ver quantos parâmetros realmente tem essa função, para mim ver se tá certinho lá. Vai dar aquele erro, aquele estouro no maker, né, que dá aquele erro gigantesco, mas a informação vai dizer, ficou faltando um parâmetro, ou você adicionou o parâmetro extra. Se você adicionar parâmetros extras, vai dar estouro. Se você adicionar parâmetros faltando, vai dar problema também. Vamos lá. Eu estou aqui com o cadastro de pessoa física, certo? E aqui eu tenho todos esses elementos. E aí eu já separei aquele texto daquela função aqui, para ficar mais fácil de explicar para vocês. Aqui eu vou abrir o console. Quando eu abro o console, é importante que eu abra a partir do formulário. Por quê? Porque aí eu já estou rodando esse script nesse formulário. Porque se eu abrisse essa nossa aba de inspeção ali dentro do ChatGPT, ele não iria funcionar no formulário. Então isso é muito importante para você entender. Quando você for fazer um teste de um JavaScript, você abre a inspeção do formulário dentro do próprio formulário. Se ele não tiver em modo de navegação, geralmente você não vai conseguir. Aí é bom você deixar em modo de navegação para que você consiga realizar esse teste. Aí, como eu estava explicando, vamos lá. Eu vou colocar aqui a função e alterar título. Só que é aquilo que eu disse a vocês, aqui eu vou alterar todo o elemento. Por exemplo, pessoa, nome, eu não estou pedindo para alterar o pessoa, não, eu estou pedindo para alterar tudo que for o ID desse componente. Que aí eu também vou conseguir fazer descobrir aqui, ó, o nome desse ID está aqui. Todos os componentes que estão no nosso formulário, eles possuem um ID. Como é que eu sei qual é esse ID? Simples, pessoal. O ID, deixa eu entrar aqui no cadastro de pessoas. Essa aula vai ser mais longa um pouquinho, é normal, porque eu preciso explicar para vocês 100% para que vocês consigam compreender. Daqui a pouco a gente chega na parte da IA, e aí vai mudar completamente o jogo, porque vocês já vão estar com tudo basicamente pronto. Qual é o ID do componente? Pessoal, o ID do componente é o que você dá no nome do formulário, tá certo? E aí eu posso voltar aqui agora no meu container e vir aqui e já coloquei até aqui, né? Então deixa eu colocar aqui. Vou passar como letra. Deixa eu pegar aqui o ID do meu componente. E aí, lembrando, pessoal, se eu escrever assim sem colocar entre chaves, entre aspas, vocês não vão conseguir testar, tá? Se for do tipo letras, tem que estar entre aspas. Se for inteiro, vocês podem deixar sem as aspas. Podem colocar somente o número. E agora deixa eu abrir aqui o formulário do sistema para vocês entenderem. Eu não vou alterar só esse título. Se fosse para alterar só o título, era outra função. E a gente pode até fazer um teste usando a nossa inteligência artificial ali para gerar essa função, só para que vocês entendam melhor como funciona. Vamos lá. E agora eu vou colocar o novo valor. E Soft Brasil. Olá, pessoal. Alterou, tá vendo? Só que alterou todo o elemento, porque a função ali era para alterar o elemento do ID inteiro, não era para alterar o título.
Isso é importante. E aí, se eu quisesse alterar o título, veja como é interessante vocês também ter um pouquinho de conhecimento do HTML. Vocês vão inspecionar, e aí é interessante que vocês venham no componente do HTML em si, e aí vocês vão fazer o seguinte: vocês colocam com o botão direito, editar HTML, vocês copiam esse texto, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que seja relevante. Acho que melhor esse daqui que está lá com o título, né? Então a gente pode pegar aqui o editar HTML, copiar esse texto, e agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui na nossa IA e vai dizer assim: eu quero uma função para alterar o título. E aí veja que interessante, ele vai entregar para vocês a descrição bem elaboradazinha, bem organizadazinha, para que vocês entendam o grau de perfeição dessa IA. O que é que ele faz para mim aqui? Ele já me entrega a descrição que eu posso usar lá no meu cadastro de funções. E aí, ele já me entrega com os parâmetros, já me entrega se eu tivesse aqui alguma coisa a mais, ó, por exemplo, nome da função, alterar título, descrição, alterar o texto interno, título de um componente HTML formado. Parâmetros, componente ID do tipo texto, novo título, texto, ignorar espaço, booleano. O que é que ele está dizendo aqui? Se eu quero ignorar aqueles espaços, sim ou não. E aí ele já me deu uma opção aqui para colocar true ou false. Booleano aqui, na verdade, é o true ou false. E aí ele já me disse que o retorno dessa função vai ser um ok. Eu posso fazer um teste sem precisar cadastrar no sistema? Posso, mas eu posso até cadastrar aqui no sistema essa daqui para que vocês vejam como fica. Já existe essa função no Maker, na verdade, né? Eu venho aqui no cadastro geral, coloco aqui. É importante tirar esses asteriscos, tá certo, pessoal? A gente vai deixar sempre sem os asteriscos. A gente vai deixar limpinho aqui. Geralmente eu coloco lá no bloco de notas, já detono logo todos de uma vez. Aqui, aqui, aqui. Olha o nome da função. Onde a gente coloca o nome da função? Lembrando, nome real. Aqui o nome a gente dá o nome que a gente quiser, certo? E aqui a gente agora tem 3 parâmetros. Então venho aqui, veja como é importante lembrar a quantidade de parâmetros. Os 2 primeiros parâmetros são do tipo texto e o último, que é o terceiro, é do tipo lógico, que é para devolver um tipo true ou false. Essa função, a compatibilidade, qual é a compatibilidade? Essa função é cliente, ok? E aí eu posso colocar, eu até criei aqui o tipo de função, colocar aqui utilitários, mas vocês podem cadastrar aqui os tipos de funções que vocês desejarem, com o nome da empresa de vocês ou o nome do projeto de vocês. Aí fica a critério de vocês. O que é que eu vou ter de retorno aqui, pessoal? Vou ter um texto tipo ok, então vou ter um retorno do tipo letras. Feito isso, o que é que eu preciso fazer mais? Só para lembrando, eu vou lá agora na minha IA, voltando aqui, e aí ela já me entregou aqui toda a versão do meu JavaScript. E aí o que é que eu faço? Eu posso vir aqui e já adiciono aqui. Gravo. Para que essa alteração entre em vigor, eu reinicio o meu sistema, e se eu não quiser fechar o Maker e abrir novamente, o que é que eu faço? Vamos lá, vou mostrar para vocês. O nome da função que eu deixei ali foi minha função, né? Eu venho aqui, ó. Vamos lá, deixa eu atualizar aqui, o que é importante. Se eu não quiser fechar o Maker e abrir de novo, eu simplesmente venho aqui no processamento ou na mensagem, seja lá o que for, e clica aqui atualizar fluxos e funções. Aí agora eu consigo localizar minha função. E Software Brasil, minha função. Olha que interessante, por isso que é importante a questão dos parâmetros. Aqui ele me deu 3 recomendações de parâmetros, e olha só aquela documentação que a gente já tem pronta, né. Os parâmetros, o container ID, que seria o ID do componente do elemento, né, o novo título e se é para ignorar espaços true ou false. Beleza, venho aqui, digo o nome do meu componente ID, o novo valor que ele vai receber e se é true ou false, que é para ignorar os espaços. Mas
Antes de reiniciar o Maker, pessoal, eu posso vir aqui no meu sistema e posso testar aqui, né, para evitar ter que reiniciar o webram, deu algum problema, então bora logo solucionar antes de reiniciar. Eu vou aqui novamente no console, vou pegar a minha função, vou colocar aqui, vou executar. Para testar, simples, pessoal, vamos lá. Copiei aqui a minha função. Aqui o componente ID agora, deixa eu ver o ID do e-mail, por exemplo. ID do e-mail, do meu componentezinho e-mail, deixa eu ver cadê ele, o ID. Aqui, label e-mail. Agora vamos lá, vou alterar aqui o elemento ID, o novo título, entre, vamos lá, Soft Brasil, e aí ignorar espaço, como é lógico, eu posso só colocar true. E aí eu dou um enter, o retorno foi ok, e se vocês observarem, ele alterou só o título. Então, pessoal, usando a IA, vocês vão ter toda essa parte, ó, documentação, a documentação da sua função, vocês vão ter todo o JavaScript, vocês vão ter também uma possibilidade de fazer isso em Java, e isso aqui é incrível também, porque de repente você está fazendo vai ter algumas funções que ele não vai te entregar o Java, porque realmente não é possível, mas toda e qualquer função que você pedir para a IA criar, que for possível usar o Java, ele vai já dar a sugestão. E uma coisa interessante aqui, e importantíssima na verdade, é que a função Java e a JavaScript, elas vão sempre ter o mesmo nome. Por quê? Porque lá no nosso cadastro de funções, a gente não tem 2 lugares que a gente especifique nomes diferentes. Então, quando a gente cria uma função em Java e uma função em JavaScript, é importante que a gente tenha sempre o mesmo nome. Usando a IA, ela já vai fazer isso, ela já vai deixar os 2 com o mesmo nome, com a mesma quantidade de parâmetros, para que você não tenha nenhum problema, tá? E aí, como essa função que a gente acabou de criar, ela usa tanto Java como JavaScript, aí vocês vão colocar a função Java lá no servidor, aqui ó, a gente vai ter a função Java e JavaScript, né? E aqui a gente vai colocar a compatibilidade também para servidor.